Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, faculdade é Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 16 de abril de 2025, e nessa edição vamos trazer vários assuntos para você, como a SEI do Transportes. Também vamos falar da tarifa do transporte aqui na nossa região e vamos trazer também informações para vocês do esporte, de cultura, muito assunto aqui para você ficar bem informado. E a gente sabe que você pode sempre estar acompanhando o nosso jornal em todas as nossas plataformas, então acompanhe. Mas daqui a pouquinho vou trazer mais detalhes para vocês, então vamos rodar a vinheta. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, ao vivo pelo canal 14 da sua TV digital, também pelo canal 8 da Claro Net, em 13 cidades da nossa região. E para você que acompanha pela internet, você pode assistir no nosso streaming, que está lá dentro do nosso portal, tododia.com.br. E você também pode acompanhar as nossas redes sociais, né, os nossos trabalhos das redes sociais, do portal tododia.com.br. Agora, para você interagir com a gente, basta você mandar um WhatsApp para 3471-2700, é o nosso canal de comunicação, para que você envie, então, a sua sugestão de pauta, como a gente fez do Jardim Buer, né? Ficamos aí 2 meses falando do Jardim Buer, os problemas que tem no bairro, nossa equipe foi até lá e agora, né, está sendo solucionado o problema lá. Então, é assim que funciona, então é só mandar para a gente aqui no 3471-2700. Vamos começar o jornal hoje falando sobre a SEI do Transportes, uma comissão de inquérito que sempre quando se cria essas comissões é justamente para poder investigar, acompanhar a situação dos transportes. E a gente vai então agora acompanhar a reportagem de Felipe Gomes. A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste instaurou oficialmente nesta quarta-feira uma comissão especial de inquérito para apurar possíveis irregularidades na gestão, operação e fiscalização do transporte público municipal. O requerimento de número 214 de 2025, de autoria do vereador Felipe Corá, do PL, conta com o apoio de outros 9 parlamentares, ou seja, já conta com mais de 7 assinaturas, número suficiente para a abertura da comissão, conforme prevê o regimento interno da Casa. A criação da SEI ocorre após uma crise que afetou diretamente a população barbarense nos últimos dias. A paralisação dos funcionários da empresa Nova Via Transportes, responsável pela operação do sistema, interrompeu o serviço por alguns dias. Os trabalhadores alegaram atraso no pagamento dos salários, enquanto a empresa justificou a situação por um suposto desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, citando a defasagem tarifária. A tarifa pública está congelada em R$ 4,85 desde 2021.
enquanto os custos operacionais, segundo a empresa, ultrapassam R$ 10,75 por passagem. Por outro lado, a Prefeitura informa que os repasses à concessionária estão em dia e que o pedido de reajuste não se sustenta diante da realidade socioeconômica do município. A divergência entre os dados apresentados pelas partes motivou a iniciativa dos parlamentares. Conforme a solicitação, a SEI terá prazo inicial de 90 dias com possibilidade de prorrogação e será composta por 5 vereadores, entre eles um presidente, um relator e 3 membros. O objetivo é investigar não apenas os atrasos salariais, mas também os impactos sociais da paralisação, a atuação do poder público durante a crise, a legalidade dos repasses financeiros e o cumprimento do contrato por ambas as partes. A comissão também poderá sugerir medidas corretivas ou até jurídicas, caso sejam identificadas falhas na gestão ou irregularidades. A expectativa é que os trabalhos contribuam para esclarecer os fatos e garantir a regularidade e qualidade do transporte público na cidade. Além do autor Felipe Corá, a SEI de Transporte Público conta com a assinatura de Arnaldo Alves, Carlos Fontes, Celso Ávila, Esther Moraes, Isaac Motorista, Paulo Monaro, Tiquinho TK e Wilson da Engenharia. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Tá aí então, né, o nosso repórter Felipe Gomes trazendo essa matéria sobre os vereadores de Santa Bárbara que instauraram essa SEI para investigar então o transporte coletivo. Bom, gente, agora nós vamos trazer outras informações também falando do transporte, né, muita informação, como eu disse para vocês. Agora a nossa repórter Andressa Oliveira vai trazer sobre a questão de estar mais caro a passagem do transporte coletivo em Americana. Então, que vai sofrer um reajuste a partir do dia 22. Andressa Oliveira. A passagem do transporte público de Americana vai subir igual essa escada rolante. Mas será que todos sabem desse aumento? A senhora está sabendo do aumento da passagem? Não. Está sabendo do aumento da tarifa que vai acontecer? Não está sabendo, não. A senhora é de que bairro? Eu moro no Bertone. Está sabendo que terá uma alteração, um aumento na tarifa de ônibus? Não. Sério? De R$ 4,70 para R$ 5,20. Nossa, que absurdo. E é horrível de pegar ônibus aqui, né? Fora a demora. A demora é imensa aqui. Você perder aquele 1 hora depois. É horrível. Horrível, é um absurdo esse preço, né? Após mais de 4 anos congelados, a passagem sobe de R$ 4,70 para R$ 5,20 a partir do dia 22 de abril. A mudança foi anunciada pela Prefeitura em edição extraordinária do Diário Oficial do Município, publicada nesta terça-feira. A tarifa está congelada aí desde 2019, né, a R$ 4,70. Que era um compromisso aí que o governo tinha com a população e a prefeitura ela banca a diferença da tarifa com o valor da tarifa de remuneração real, que é o subsídio, né? Então aí há 6 anos congelada, né? E a gente agora, para reequilibrar o contrato, a gente decidiu reajustar a tarifa. O contrato atual do transporte coletivo, ele tem uma fórmula que leva em consideração todas as variáveis como diesel e salário de motoristas, né? Então e um índice de depreciação do veículo. Então, tudo isso aí entra na fórmula. Essa fórmula foi calculada pela FIPE e chegou-se aí finalmente nessa tarifa e no subsídio novo. Além do aumento da tarifa, a Prefeitura também anunciou a ampliação do subsídio mensal à empresa Sansetur, que opera o serviço de transporte na cidade. O teto do repasse subiu de R$ 1.200.000 para R$ 1.900.000. O subsídio cobre a diferença entre a tarifa paga pelo cidadão, que agora será de R$ 5,20, e a tarifa técnica ou de pagamentos, que é de R$ 12,00 por passageiro, valor que representa os custos reais da operação do serviço. Segundo o secretário, apesar do aumento da tarifa, não terá um aumento da frota. Por enquanto, não. Só que a gente salienta que os ônibus nossos que nós utilizamos são todos dos anos 2024 e 2022, né? Então, aí o governo, nos anos anteriores, aí teve um compromisso com a população de deixar o transporte com uma maior qualidade, eles têm ar-condicionado, Wi-Fi, né? Então, até o momento não, vai manter isso aí para reequilibrar o contrato. Atualmente, cerca de 150 mil pessoas utilizam o transporte público gratuitamente em Americana. Entre os beneficiados estão pessoas com deficiência, servidores públicos
e idosos. Não, eu sou aposentada, eu não pago, graças a Deus. Mas eu não pago agora, mas já paguei minha vida inteira, né? Além disso, cerca de 45 mil passageiros contam com desconto na tarifa, como estudantes, aposentados e operários, que têm abatimentos que variam de 25% a 50%. Esses valores também são subsidiados pelo município. A prefeitura afirma que o reajuste é necessário para garantir o equilíbrio do contrato com a operadora e a continuidade do serviço com qualidade. O novo valor começa a valer no dia 22 de abril. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Essa é a realidade, né, da população que precisa do transporte público. E olha, não é muito diferente agora lá na cidade de Campinas, que também os motoristas estão aí se movimentando, fazendo uma paralisação, fizeram essa paralisação na madrugada, em homenagem ao sindicalista morto em 2022. Vamos acompanhar os detalhes com o nosso repórter e correspondente de Campinas, Guilherme Pierangeli. Os motoristas de ônibus de Campinas paralisaram temporariamente as atividades na manhã desta quarta-feira, entre as 4 da manhã e as 5h35, em homenagem a Newton Aparecido de Maria, ex-presidente do sindicato da categoria, que foi assassinado em 2022. Essa mobilização afetou a operação do transporte coletivo municipal, com normalização gradativa do serviço ainda durante o período da manhã. O protesto marca o início das audiências de julgamento dos acusados de envolvimento, nesse caso, no assassinato do presidente do sindicato, que aconteceu em 26 de janeiro de 2022, então pouco mais de 3 anos já deste crime. Os motoristas reforçaram a importância de manter viva a memória do ex-dirigente e pediram a compreensão da população pelos transtornos causados na manhã de hoje aqui em Campinas. E, diante dessa situação, a INDEC acionou um plano emergencial, o Plano Paese, que é o plano de apoio entre empresas de transporte em situações de emergência. Esse plano contempla o reforço com ônibus do sistema alternativo para cobrir os principais corredores de transporte aqui da cidade. Também teve uma outra operação, que foi a manutenção do funcionamento das linhas noturnas do Corujão. Eles continuaram funcionando até às 6 da manhã, que é bem além do horário comum dos ônibus que funcionam durante a madrugada aqui de Campinas. Os agentes da INDEC atuaram desde a madrugada nos terminais e garagens, monitorando a movimentação e ajustando a operação conforme a demanda, diante de toda essa paralisação. Terminais com grande fluxo, como Ouro Verde, Campo Grande, Satélite Íris e Barão Geraldo, receberam atenção especial. Essa paralisação foi encerrada sem registro de incidentes e já durante a manhã, então, foi normalizada a situação aqui na cidade de Campinas em relação ao transporte coletivo. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Obrigada, Guilherme, pelas informações de Campinas. E agora vamos falar sobre o descaso. Moradores do Jardim Colina Verde, em Limeira, denunciaram um descarte irregular de lixo, uma preocupação também com a dengue. Esses detalhes, essa matéria você vai conferir agora com o nosso correspondente de Limeira, Igor Sedano. Nossa equipe está na rua Márcio Luiz Casemiro, aqui no Jardim Colina Verde, na cidade de Limeira, para trazer informações com relação a esse local, alvo de denúncias por meio de moradores aqui da região, onde pessoas que fazem carreta ou até populares utilizam e estão utilizando essa área como área de despejo de entulhos. A gente pode ver aqui restos de obras, entulhos, madeiras, árvores, até concretos, olha. Móveis antigos, uma parte até pegou fogo, telhas, tem tudo que vocês possam imaginar aqui nesse local. Restos de comida, papelão, caixas de papelão, garrafas PETs, além da sujeira do local, que é uma área residencial. Atrai muitos animais peçonhentos, escorpiões, baratas, ratos. Temos também alguns focos de mosquito da dengue.
esses plásticos, quando chove, como choveu na cidade de Limeira na madrugada desta terça para quarta-feira, há um acúmulo de água e esses objetos podem sim se tornar um foco inevitável para o mosquito da dengue. Aqui a gente vê restos de entulho jogados dentro de sacos, né? Restos de obras. Às vezes são pessoas que cobram pelo carreto, mas não faz a destinação correta. Ou aquela pessoa que está fazendo uma obra dentro de sua casa e não descarta os entulhos no local correto. Quem tiver muita terra, ó, certamente que foi retirado de algum imóvel. Até saco de feijão, certamente vencido e que foram descartados aqui. E a gente vê aqui completamente, ó, validade 5 de março de 2025. Produto vencido, jogado aqui. Não sabemos da onde que veio esse feijão, né? Aqui a gente vê mais entulhos, né? E o que chama atenção é que ao fundo, cerca de 20 metros desse local em que eu estou, aqui no Jardim Colina Verde, é uma área de preservação permanente, uma APP, onde passa o córrego Graminha. Ao fundo, as chácaras do pessoal ali da linha 030, que liga ao bairro Jardim Primavera, onde eles não podem construir a mais por conta dessa APP. Só que do outro lado do córrego há esse lixo, esse ecoponto ao céu aberto sem nenhum tipo de fiscalização. Então nossa equipe foi chamada até o local, aqui no Jardim Colina Verde, para poder trazer essas informações para vocês. Que a gente vê, como eu disse anteriormente no começo, muitos móveis aqui, madeiras que as pessoas acabam ateando fogo, né, e prejudicando ainda mais o meio ambiente. A gente tem acompanhado demais essas situações que chamam até urubu, né? Até urubu que ficam aqui próximo por conta desses restos. Como eu mostrei, tem comida, tem roupas, né? Tem tudo aqui no local, né? Então a gente está mostrando aqui para vocês que estão utilizando essa área para descarte irregular de entulhos e também restos de comida e muitas outras coisas. Você ainda está aqui no Jardim Colina Verde, andando a cerca de 300 a 400 metros daquele ponto de descarte irregular. Agora aqui na rua Irmã Glória Belisário, a gente mostra um outro ponto. É a continuação daquela rua onde estávamos anteriormente. A cerca de 300, 400 metros mais ou menos. Aqui a gente vê um outro ponto de descarte irregular. Sofás, pedaços de madeira, restos de cama, lixo, plástico, tudo que vocês podem ver, garrafas de bebida, roupas velhas, né? Ó, panelas aqui que podem, né? Pia, tudo, pote de manteiga, tudo que pode se tornar aí frascos de perfumes vazios, tudo que pode se tornar alvo para o mosquito da dengue, ou um hotel 5 estrelas para o mosquito da dengue. Ó, pneus, ó, pneu velho, tudo. Ó, privada, tem tudo que você pode imaginar. E o cheiro também é incrível, né? O cheiro é muito forte. Muitas roupas, ó, muitas roupas, certamente roupas que poderiam servir para alguma doação, mas agora que está aqui no meio desse lixo não tem muito o que fazer. E a mesma situação, é o córrego que corre ao fundo, cerca de 10, 15 metros aqui de onde está todo esse lixo. Tem até uma placa da prefeitura aqui, tem uma placa da prefeitura que fala que é proibido jogar lixo, que a área é monitorada e tudo mais. Só que não tem, pelo que a gente está vendo, não tem monitoramento, não tem câmera, não tem nada aqui que coíba, né? Possa coibir as pessoas de jogarem esses restos de lixos, de entulho, roupas,
aqui neste local. Com a irmã Glória Belisário, também no Jardim Colina Verde, a poucos metros ali do córrego do Graminha. Mais um ponto, cerca de 300 metros da onde eu mostrei a primeira parte. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Muito bem, então, olha, depois de toda essa passagem que o nosso repórter Igor fez, falando dessa preocupação com esse montante de lixo, agora sim vamos falar de casos de dengue, registros de dengue, de mortes, inclusive, pela doença. 3 óbitos que aconteceram na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Nicole Maia. A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste confirmou na quarta-feira, dia 16, mais 3 óbitos causados pela dengue. Com isso, o município registra agora 6 mortes provocadas pela doença desde o início de 2025. As vítimas são 2 mulheres, com idades entre 80 e 85 anos, que faleceram no final de fevereiro e início de março, e um homem com idade de 35 a 40 anos, cujo óbito também ocorreu no começo de março. Além dos 6 óbitos confirmados, o município ainda investiga outros 8 casos suspeitos pela morte de dengue, segundo os dados do painel de arboviroses. Até essa quarta-feira, Santa Bárbara do Oeste contabiliza 6.104 casos prováveis de dengue registrados ao longo do ano. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Tá aí, então, mais casos na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ontem também casos confirmados em Americana. Então, toda a região, né, tendo esses casos da doença. Vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos trazer informações policiais para vocês. Uma mulher que foi presa após ser denunciada por agressão contra o filho mais novo. Voltamos já já. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Seis horas e 28 minutos, uma mulher foi presa após ser denunciada por agressão contra o filho mais novo, uma criança de 9 anos de idade, gente, nesta segunda-feira em Santa Bárbara do Oeste. Segundo a Polícia Militar de Santa Bárbara, a mãe teria batido a cabeça do menor no chão. A criança apresentou sinais de convulsão e foi socorrida pela avó ao pronto-socorro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, a mulher estava embriagada e com fala desconexa no momento da abordagem. Com a autorização da proprietária do imóvel, os policiais realizaram uma vistoria na residência, onde encontraram então um ambiente
em condições totalmente insalubres. Ausências de iluminação, forte odor de alimentos e carnes em decomposição, mofo nas paredes, acúmulo de lixo nos quartos e na cozinha, além de fogão e geladeira em estado precário, com restos de comida estragada. A outra filha da mulher, também uma criança, vive no mesmo ambiente e, segundo os relatos, sofrem aí as mesmas agressões frequentes e não têm acesso à alimentação adequada. No hospital, o médico que atendeu o menino confirmou que ele apresentou crises convulsivas e foi encaminhado para a realização de exames complementares. A ocorrência foi registrada no plantão policial, onde a mulher permaneceu presa. O que falar desta mãe, né? Isso porque logo a gente está chegando no Dia das Mães. Vamos falar daqui a pouco sobre o impacto matricial, mas daqui a pouquinho, essa matéria que a gente vai trazer do nosso editor multicanal Airan Prada, vamos falar agora de uma missão cumprida. Olha só, conheça os PMs que salvaram uma criança. Enquanto uma mãe faz o que faz com o seu próprio filho, tem policiais que acabam salvando vidas, e principalmente de crianças engasgadas. Isso é muito frequente, não deveria ser, mas acontece, né? As crianças se engasgam e na hora do susto, os pais, a mãe, o pai, quem estiver com a criança, acaba não conseguindo fazer o procedimento correto para desengasgar. E é nessa hora que a polícia, né, o corpo de bombeiros, polícia militar, qualquer pessoa que está preparada nesse sentido, profissionais preparados para isso. Então, conheça os PMs que salvaram a vida do bebê engasgado. João Victor Viana. São momentos como esse que nos dá o prazer em levantar, nos vestir, colocar farda e vir trabalhar. Salvar uma vida é muito gratificante, é uma emoção que não tem igual. Esta é a policial responsável por salvar a vida do bebê de apenas 12 dias que se engasgou com leite materno e secreção mucosa. O caso aconteceu na última segunda-feira na região da Praia Azul, em Americana. Foram momentos de muita tensão, no qual os militares precisaram manter a calma e agir com perfeição para salvar o recém-nascido. Fomos solicitados por uma autorização de aplicativo, a qual se apresentava bem desesperada, informando que tinha o bebê engasgado no interior de seu veículo. De imediato, a viatura foi até o carro, onde localizou a mãe e seus 2 bebês de apenas 12 dias. Um deles já não apresentava sinais vitais. Então, nesse momento, eu já comecei a manobra de Heimlich. Por um instante, ele esboçou uma reação, mas não voltou totalmente. Posterior, me desloquei até a viatura, informei via rede rádio o que estava acontecendo naquele momento. E também solicitei que uma outra equipe se deslocasse até o Hospital Municipal e informasse a equipe de pediatria que estávamos a caminho com o neném praticamente sem vida. Posterior, colocamos a mãe, juntamente com a Cabo Crepaldi e o bebê, e deslocamos até o hospital. A Cabo Crepaldi foi todo o percurso do deslocamento realizando essa manobra de Heimlich. Momento que, próximo ao hospital, ela teve êxito nesse procedimento e a criança começou a chorar dentro da viatura. Mesmo com a reação do bebê ainda no trajeto, os policiais levaram a família ao hospital municipal, onde o recém-nascido ficou em observação. Ao fim de uma ocorrência como essa, salvando a vida de uma criança e alegrando toda uma família, a sensação dos policiais não poderia ser outra a não ser a de dever cumprido. Para nós foi um momento de muita alegria. E chegamos no hospital, entregamos o bebê às enfermeiras para continuar com o atendimento médico. Lembrando aos senhores que essa atividade fim não é a principal da Polícia Militar. Mas como nós passamos por diversos tipos de treinamentos e somos capacitados, estamos preparados para diversas situações. Tanto em proteger a sociedade, combater o crime e também salvar vidas. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Que alegria, né, para os pais, para a família, e que alegria também para esses policiais poderem salvar vidas de bebês nessa situação. Vamos falar mais um pouquinho do trabalho da polícia. Agora a gente vai falar da BAEP, né, a Força Tática e ROCAM, que deflagraram aí uma mega operação ao combate ao tráfico de drogas, entre outros crimes, né? Vamos trazer então a matéria do nosso editor de multicanal, Airan Prada. A Polícia Militar deflagrou a Operação Impacto Matricial, que visa a captura de procurados pela Justiça e ao combate do tráfico de drogas em Americana.
Policiais de diversas cidades da região reforçaram o contingente para intensificar os trabalhos. O comandante da PM na região, Coronel Sabino, falou à reportagem. Essa operação está acontecendo na região toda do CPI 9, são 52 municípios. Então, por semana nós elegemos um município para receber uma força matricial. O que é a força matricial? São unidades especializadas de toda a área que são concentradas em um único município com o objetivo de combater indicadores criminais e também recapturar condenados e coibir o tráfico de entorpecentes. Ele fez ainda um balanço sobre os indicadores de criminalidade nas cidades da região. Nós temos hoje uma redução de roubos na área de 30%, que para qualquer empresa é um número bastante expressivo. Roubos e furtos de veículo, 25%, né, que é uma diminuição muito boa. E esse mês específico, Rio Claro, acho que Americana e São João da Boa Vista, 0 homicídios, né, em quase 15 dias. Né, se você pegar Rio Claro especificamente, em que eu tenho o maior indicador de homicídio do estado, eu tinha, né, por um mês, quase 15 dias, eu não tenho nenhum homicídio, eu acho que a estratégia está funcionando bem. Por fim, o comandante da PM falou sobre o aumento da letalidade policial em Piracicaba, que foi de cerca de 600% em relação a 2024, nos primeiros meses do ano. Quando você aumenta a inteligência policial, e hoje trabalhamos com 2 ferramentas importantes de inteligência. Policiamento de hotspot, onde você identifica áreas quentes e coloca o policial no lugar e horário correto. E depois o policiamento orientado por evidências, que é você avaliar se a estratégia policial deu certo, se você reduziu indicadores. Então, com o aumento da inteligência policial, a gente identificou condenados a serem recapturados, pontos de tráfico, pontos de organização criminosa na nossa área. E uma característica que impactou bastante, nós fixamos o BAEP especificamente no município de Piracicaba, agora nesse início, e Rio Claro, por causa das facções criminosas. Então, dentre esses que você falou, né, nós podemos destacar, né, o comandante do tráfico da favela Portelinha, procurado há anos pela justiça e ninguém o achava, e ele comandava o tráfico abertamente, atentou contra os policiais e foi alvejado, esse é um deles. Nós temos um segundo caso do indivíduo que não voltou da saidinha, que nem deveria existir. Né, eu tenho um vídeo da esposa dele dizendo que ele roubou na quinta, roubou na sexta, roubou no sábado, inclusive roubou uma arma de fogo. Esse vídeo é a gente que publicou, coronel. Exato, né, ele foi conseguido na hora ali, né, e aí esse indivíduo veio a falecer. Nós tivemos um terceiro caso em que tem um vídeo de um roubo na porta de uma igreja. Um indivíduo armado coagiu um homem e o seu filho que estava no carro, indivíduos violentos. Então, quando você coloca o policial no mesmo horário, no mesmo lugar onde podem ocorrer os roubos, e você aumenta o estímulo, os confrontos eles virão. Aira Prada, para a TV Todo Dia. Para a gente fechar esse bloco, agora não é uma notícia policial, mas vamos falar de mais um problema em bairros, né? A gente falou recentemente aí do bairro Limeira, problema de lixo, e agora a gente vai falar de desperdício. Uma moradora aí da rua Realização, no Jardim Boé, está reclamando de um vazamento de água pelo asfalto. Quem vai trazer os detalhes para a gente é João Victor Viana. O bairro Jardim Boé, em Americana, continua tendo problemas com vazamento de água. Desta vez, a situação está na rua Realização, na altura do número 115. Segundo a moradora Maria de Jesus, já são quase 2 meses em que o problema apareceu. Eu entrei em contato, minha filha entrou em contato, já fui 0900, já até um Reclama Aqui, em vários lugares. E até agora, nada resolvido. Só falava que era para reforçar, né? Que ia já estava feita a reclamação, que ia reforçar. Só reforçar, que esse reforçar, tudo bem, que reforça, mas não resolve. Desde o surgimento do vazamento de água na calçada, um protocolo foi aberto junto ao DAE no dia 10 de março. Porém, as respostas da autarquia só vieram de maneira online. Na prática, nada ainda foi feito. Fora que o desperdício de água limpa, tratada, né? Isso daí é do bolso também do conteúdo que paga as contas, né? 2 coisas chamam muita atenção neste vazamento na rua Realização, no Jardim Boé, em Americana. Primeiro, o acúmulo de água que fica em frente à calçada. Vivemos em um período de dengue e isso aumenta a probabilidade do aparecimento do mosquito. E depois, a qualidade da água. Uma água completamente limpa que está sendo desperdiçada dia e noite em Americana.
Então, a água limpa, né? Então pode causar, vai ficando até mesmo lá para baixo. Pode ter um lugar que vai ficando represado e isso daí tem a dengue, né? Que a gente também se preocupa. Fora que aqui na calçada, é perto do poste, né, de luz. Isso pode afundar, a gente não sabe. A água procura saída. Né? Ela vai procurar uma saída. Está saindo aqui, mas não sabe o que está acontecendo embaixo, né, no solo. Quanta água, né, desperdiçada aí. E às vezes se falta em outros lugares a água, né? O problema fica ainda maior com a destruição da calçada da Dona Maria de Jesus. Ela conta que um buraco surgiu no último mês com o aumento do vazamento. Então tem um buraco bem grande ali, né? Tá afundando, né, a calçada. Já era para eu ter arrumado também, não arrumei porque tá desse jeito, então a calçada tá nessas condições aí, vocês estão vendo. Tá piorando com esse vazamento? Sim, cada vez mais. E aí começar a chuva, aí vai juntar a chuva e o vazamento, como é que vai ficar? João Victor Viana para a TV Todo Dia. Vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos trazer informações sobre o maior espetáculo, um dos maiores espetáculos aqui da nossa região, do estado de São Paulo, referente à Semana Santa, o Via Crucis de Santa Bárbara do Oeste. Voltamos já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Vamos falar então dessa celebração, é a celebração no Calvário, mas a chuva acabou interrompendo a primeira noite do espetáculo Via Crucis em Santa Bárbara do Oeste. Nossa equipe esteve lá acompanhando tudo de perto e traz as informações agora para você na reportagem de Felipe Gomes. O espetáculo Via Crucis estreou sua 26ª edição nesta terça-feira no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no residencial Dona Margarida. As apresentações ocorrem ao longo da semana, onde o público pode vivenciar uma abordagem inédita e sensível da paixão de Cristo. Pela primeira vez, a narrativa será conduzida pelo próprio Jesus Cristo, proporcionando uma nova perspectiva emocional e espiritual à encenação. A dramaturgia desta edição se destaca por sua proposta original e mais enxuta, com Jesus Cristo assumindo o papel de narrador. A escolha ampliou a força da mensagem e proporcionou ao público uma reflexão mais profunda sobre o sacrifício de Cristo pela humanidade. Como narrador, o personagem assumiu a figura do Jesus Redentor, que retorna à cena após sua ressurreição para relembrar sua trajetória e os ensinamentos que deixou. As parábolas, elemento essencial na mensagem de Cristo, serviram de base para a construção do texto e inspiraram o subtítulo dessa edição, O Semeador. Um Jesus com aspecto mais humano, né? O Jesus que veio aqui à Terra para vivenciar as experiências humanas, sofrimento, dor, ira, alegria. E em contrapartida tem o Jesus narrador, que é o Jesus ressuscitado, né? O Jesus já o Cristo, né? Então ele tem um tom mais angelical. E então o espetáculo ele vai mostrar essa contraposição do Jesus santo, né, em alguns momentos, e o Jesus humano vivenciando o que foi a história de Jesus aí que a gente conhece até hoje.
E como que é a responsabilidade de retratar essa obra que ao mesmo tempo é tão clássica, mas com mensagens tão atuais? O bacana é que ela é uma obra atemporal, né? A história de Jesus, ela é uma história baseada no amor e no respeito às pessoas, independente da religião. Então, viver esse personagem, eu tenho a obrigação, né, através da vivência dele, de levar essa emoção para o público, né? Então isso é muito desafiador e durante o processo de criação do personagem, a gente acaba tendo que buscar materiais que fogem um pouco até do cristianismo, né, da história religiosa de Jesus. Então eu fui me apoiar em livros que tratam Jesus como o maior psicólogo que já existiu, né, um Jesus, um grande ser humano que pisou na terra e outros livros nesse sentido, para a gente entender o Jesus humano, o Jesus homem e poder entregar emoção para o público. O teatro tem uma característica que é trazer uma nova apresentação, uma nova ideia, sempre a cada apresentação mesmo, né? Então, se a gente faz uma temporada de um espetáculo que já foi ensaiado, ele será novo porque o público muda, os atores mudam, então o teatro tem essa característica. O Via Crucis, ele tem essa ideia de trazer a mesma história, mas com uma roupagem diferente, com uma encenação diferente. Isso começa desde a construção da dramaturgia, do texto, para descobrir qual será a via dramática, a via narrativa, quem vai contar essa história. No caso, esse ano, quem conta é o próprio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, depois que ele já foi crucificado. E depois tem Jesus terreno, que é o Jesus de Nazaré, né, que a gente conta a história dele. Então, a cada ano a gente tenta trazer a partir do olhar de um dos personagens para contar a história de Jesus. É sempre um desafio, mas eu gosto muito porque isso faz com que a gente trabalhe sempre com a nossa imaginação. Eu acho que a imaginação, o teatro, ela é importantíssima e também para que o público que acompanha o Via Crucis possa a cada ano ter uma experiência diferente, né? O teatro está no caminho da experiência. E aqui, atrás dos palcos, a mágica já começou a acontecer. Enquanto o público se acomoda, compra sua pipoca e seu refrigerante, a correria já começou por aqui. Acontecem 2 espetáculos, eu digo sempre. Acontece o espetáculo que o público vê e acontece outro espetáculo na coxia, né? Um espetáculo mais técnico, que é onde eles precisam colocar as coisas nos lugares, precisam preparar nas coxias, preparar para entrar em cena. Então são 2 espetáculos que acontecem concomitantemente. A plateia não vê esse espetáculo, a plateia vê só o que está à frente. Mas sim, é uma loucura, porque eles estão preparados para isso, é uma correria, sobe escada, desce escada, traz cenário de um lado, traz cenário para o outro. Então sim, isso é natural que aconteça dentro do espetáculo. O espetáculo se destaca pela acessibilidade. Pessoas com deficiência visual contam com um suporte de profissionais de audiodescrição e com uma estrutura sonora adequada que permite acompanhar a encenação mesmo sem a imagem. Para o público com deficiência auditiva, a interpretação é simultânea em Libras, e o espetáculo será disponibilizado no canal do YouTube com legendas completas. Há ainda uma área reservada e adaptada em frente à arena para cadeirantes, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, deficiência visual, auditiva e pessoas neurodivergentes. O acesso a esse espaço é realizado mediante preenchimento de um formulário disponível no site oficial do evento. A cultura ela precisa chegar em todas as camadas. E na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, nós acreditamos que oferecer eventos gratuitos, estruturados, com conforto, é o que a população de Santa Bárbara do Oeste merece. E quando nós oferecemos também essa proposta de eventos de diversos formatos, né? Aqui é um espetáculo teatral, mas nós temos festivais de música, nós temos espetáculos de teatro, mostra de artes cênicas. Quando a gente leva a arte, a cultura até as pessoas, a gente consegue de fato promover um processo de transformação social. A arte quando ela chega em todas as camadas, as pessoas conseguem identificar como que ela muda a qualidade de vida delas. Isso é o meu corpo que será dado por vós. Tomai e comei. Nesta terça-feira, a crucificação de Cristo não aconteceu. Isso porque a chuva chegou e o espetáculo precisou ser interrompido por motivos de segurança. Mas não se preocupe, a população tem até domingo para assistir o espetáculo do Via Crucis. O espetáculo ele começa às 8 da noite, mas os nossos portões eles abrem mais cedo, sempre 1 hora antes, com exceção da sexta e do sábado que eles abrem
2 horas antes, porque são os dias que o público de fato vem cedo para conseguir o melhor lugar. E claro, ele é 100% gratuito. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos cruéis. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. E um detalhe importante, nos eventos estão sendo distribuídos o nosso suplemento especial, feito com toda a nossa equipe aqui, o Via Crucis. E nessa 20ª edição, então, nessa narrativa diferente, com essa narrativa, com esse contar diferente, então, a nossa equipe produziu esse suplemento aí com 12 páginas para você e que será também distribuído gratuitamente durante aí o evento, tá bom? Vamos para um breve intervalo? Na volta a gente vai trazer o esporte, já já! No estúdio Sabrina Ometo você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. TecPlus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. TecPlus tem bom atendimento. TecPlus tem conectando você ao mundo. E neste último bloco a gente abre espaço então para o esporte e ele vai trazer todos os detalhes do mundo do esporte. Igor Sedano. Muito bem, para você que nos acompanha na TV Todo Dia, vamos trazer a partir de agora as informações do esporte. Vamos viajar, vamos até a Europa, porque temos semifinalistas da Champions League, isso mesmo. Mesmo perdendo, o Barcelona está em mais uma semifinal. E isso acontece após 6 anos. Então, faziam já 6 anos que o Barcelona não chegava a uma semifinal de Champions League. No primeiro jogo, o Barça de Rafinha fez 4-0 no Borussia Dortmund, jogando na Catalunha. E nesta terça-feira, jogando na Alemanha, perdeu para o Borussia Dortmund por 3-1. Estava 3-0 quando o Barcelona conseguiu diminuir o placar. Aí a equipe alemã teria que fazer mais 2 gols para levar a decisão ao menos à prorrogação. O time comandado em campo pelo Rafinha está em mais uma semifinal. A última vez que isso aconteceu, foi quando no mata-mata tirou o Lyon nas oitavas de final com empate por 0-0 na França e a goleada por 5-1 na Espanha. Classificou sem susto nas quartas diante do Manchester United com a vitória por 1-0 e 3-0, mas parou na semifinal após tomar uma virada impensável. No jogo de ida no Camp Nou, o Barcelona bateu o Liverpool por 3-0 com gols de Messi, 2 gols, e Suárez, dando toda a pinta do finalista. Na volta em Anfield, tomou 4-0 em jogo que ficou marcado em escanteio antológico batido pelo Alexander-Arnold e convertido por Orod, que o lance virou aí e selou essa virada heróica na época do Liverpool para cima do Barcelona. Então, já faz 6 anos que o Barça não disputa uma semifinal de Champions League. E nessa temporada, o Barcelona é o principal time da Espanha, pelo menos
nos campeonatos em que está disputando. O Barcelona tem a melhor campanha da competição com 9 vitórias, um empate e apenas uma derrota. É também o dono do ataque mais positivo, com 37 gols marcados. Justamente a única derrota foi essa de terça-feira agora para o Borussia Dortmund, mas mesmo com a derrota valeu a classificação da equipe da Catalunha, tá? Bom, outro time que também passou de fase foi o Paris Saint-Germain, mesmo que perdeu também para a equipe do Aston Villa, fez o resultado em casa em 2-1 e aí perdeu na Inglaterra por 3-2, né? Seguindo aí a mesma situação do Barcelona, que passou perdendo, o Paris Saint-Germain também passou perdendo e é mais um semifinalista da Champions League. Ainda falando da Champions League, foi confirmada a atração da final, né? A banda de rock Linkin Park foi anunciada como atração na final da Champions. A banda de rock norte-americana fará o show no dia 31 de maio em Munique. A final será em Munique, tá? Então, esse jogo que vai acontecer na Allianz Arena em Munique, que é o estádio do Bayern de Munique, a banda americana de rock Linkin Park vai fazer este show especial de abertura da grande final da Champions League. Voltando para o nosso continente, falando de Brasil. Rapaz, o Bruno Henrique vai ser denunciado e indiciado pela Polícia Federal dentro dos próximos dias. Tudo isso por um cartão amarelo que ele levou contra o Santos no Campeonato Brasileiro já, não do ano passado, do ano retrasado, isso mesmo. A Polícia Federal encontrou mensagens trocadas entre ele e o irmão por WhatsApp. E no celular do irmão foram encontradas mensagens comprometedoras. As mensagens são as seguintes, né? O irmão, ele perguntava, né? Oi, tio, como você está com 2 cartão no Brasileiro? Bruno Henrique falou que sim, respondeu que sim. O Vander, quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga a nós, hein? Bruno Henrique respondeu que seria contra o Santos. Daqui quantas semanas? Perguntou o irmão. Bruno Henrique respondeu, olha aí no Google. Dia 29 de outubro, será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? E respondeu com risada. Bruno Henrique, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Aí o irmão dele responde, né? Boa, já vou guardar o dinheiro do investimento com sucesso. Já no dia 7 de outubro, uma nova troca de mensagens entre os irmãos trata sobre o recebimento do cartão, de acordo com a conclusão da polícia. No mesmo dia, o Flamengo enfrentou o Corinthians pela 26ª rodada do Brasileirão. Aí o Bruno Henrique tem outra conversa, né, com o irmão. Juninho, você consegue transferir Pix no valor alto da sua conta? Né? Ele responde que sim, qual o valor? Aí o Bruno Henrique fala 10 conto, que é colocando ali 10 mil reais, né? E o irmão conseguiu, informou que conseguia, né? Bom, e aí eles falam a respeito, né, do Bruno Henrique fazer gol e tudo mais, né? E aí tem toda a situação com relação a essa situação de apostas, né? O Bruno Henrique disse, ó, você não pode ser, temos nomes iguais, né? Vai dar ruim, o que era? Vai, negócio de aposta aqui. E aí o irmão dele responde, né? Uai, essa ideia aí que eu vou apostar aqui, tô precisando de dinheiro. Então eles têm essa troca de mensagem, a Polícia Federal bateu muito nessa tecla. O Bruno Henrique não tinha mais essas mensagens em seu aparelho, ele apagou, mas o irmão mantinha salvo ali essas mensagens, ele não conseguiu apagar a tempo e a Polícia Federal ganhou essas mensagens de presente para poder dar conclusão ao processo. Então tem muitos prints, né, que acabam ali de fato colocando em xeque essas questões aí do Bruno Henrique. E por valores, né, que não chega nem 10%, né, ou 10%, não chega nem 10% na verdade, do salário do Bruno Henrique no Flamengo. Ele que ganha ali mais de 500 mil reais por mês, não precisaria de uma situação dessa para ganhar 10 mil reais, né, num jogo de apostas. Bom, a Polícia Federal espera, de fato, acabar aí terminando esse processo o quanto antes, encerrando esse processo com o indiciamento do atacante Bruno Henrique,
que está no Flamengo. O Flamengo se pronunciou, disse que até o momento não foi notificado da situação, e enquanto o Bruno Henrique não é notificado, enquanto nada acontece, ele segue na programação do time rubro-negro. A gente vai acompanhar de perto também com relação a essa situação do Bruno Henrique. Bom, a gente volta numa próxima edição para trazer mais informações referentes ao esporte. Um abraço a todos. E assim a gente encerra o Jornal Todo Dia, terceira edição de hoje, com esporte. Muito obrigada, Igor, pelas informações. Amanhã estaremos de volta com muito mais informações a partir das 7h30 da manhã, no primeira edição, com Vladimir Catarino, depois o segunda edição, às 10 para o meio-dia, com a Irã Prada, e depois, às 18 horas, comigo, aqui no terceira edição. Boa noite para vocês e até amanhã.